Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática, certo? E hoje a gente vai trabalhar as páginas 133, 134 e 135. Vamos lá? Então, abra o livro na página 133. A gente vai trabalhar hoje a tabuada do 8, certo? Então, vamos lá. Antes de construir a tabuada do 8, nós vamos efetuar algumas multiplicações, tá certo? Multiplicações que vocês já sabem, vocês vão completar aí as multiplicações que vocês já fizeram, tá? Até a tabuada aí do 7. Então, vamos lá. Aqui você vai fazer a multiplicação, né, dessas operações aqui, certo? Entenderam? Então, aí depois vocês vão me dizer o que vocês perceberam nessas multiplicações, tá? Vocês perceberam o que? Se vocês olharem aqui, nós temos essa multiplicação aqui, é a mesma que essa outra, só que o que aconteceu? A ordem dos números, né, a serem multiplicados, eles fizeram aí, foram alterados, né? Mudaram de posições, certo? Mas mesmo assim, aconteceu o quê? O seu resultado, mesmo você trocando eles de lugar, será o mesmo, né? Então, foi isso que aconteceu. Aqui vocês vão preencher, tá? O primeiro quadro com as tabuadas que você já estudou, certo? Então, vamos lá. Com os resultados aqui obtidos, a gente pode começar a tabuada do 8, certo? Então, vocês vão fazer aqui a tabuada do 8 e no final você vai ter aí o resultado, certo? Vocês vão perceber que aqui está trocado, né? Mas o resultado serão os mesmos, foram trocados de lugar, tá? Mas permaneceu o mesmo resultado, certo? Então, aqui vocês vão completar essas regularidades aqui, ó. No caso, vocês vão calcular 8 vezes 8 e 8 vezes 9, certo? Então, e aí vocês vão estar fazendo as multiplicações aqui. A regularidade, no caso, quer dizer o quê? É quando você adiciona 8 unidades ao resultado anterior, ou seja, se vocês perceberem aqui, 1 vezes 8 dá 8 e 2 vezes 8 dá 16. Então, se você no primeiro resultado aqui deu 8, você adicionando mais 8 será o resultado do próximo. E assim por diante, ó. 3 vezes 8 dá 24, seria 16 mais 8. Então, essa é uma regularidade. No caso, você adiciona o valor àquele resultado anterior, da multiplicação anterior que deu, né? E aí, você vai saber, certo? Aqui do mesmo jeito, ó. Se vocês perceberem aqui, ó. 8 vezes 1, trocou de lugar. Mas você percebe que deu 8. E 8 vezes 2 dá 16. Ou então, seria o quê? O 8 do primeiro aqui, ó, que deu 8, mais 8 dá 16. É o próximo resultado, né? Aqui, no caso, ó, a letra B. Você tem 8 vezes 8, deu 64. Já 8 vezes 9 dá 72. Porque se você adicionar 8 ao 64... você vai obter o número 72, entenderam? Aqui na segunda questão, vocês vão perceber aqui que temos notinhas de dinheiro, né? Isso é o dinheiro de Paulinho. Então, vocês vão contar
quantos reais que ele tem. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notinhas de 10 reais. Então, você vai ter 8 vezes 10. Isso será igual a quanto? 80 reais, né? Então, quando eu tenho 8 notas de 10, eu tenho 80 reais. Página 134. Na página 134, a gente vai para a terceira questão. Vamos ver aqui, ó. Com os resultados obtidos lá na página anterior, vocês vão completar a tabuada do 8 aqui, certo? Então, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 1 dá 8, porque você vai estar adicionando 0, né? 8 mais 0 deu 8. E 8 vezes 2, 16, porque você está adicionando 8 mais 8 é o próximo resultado. Isso quando eu tiver a sequência de 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, ok? Não esqueçam disso. Até o 8 vezes 11 você vai fazer. Na quarta questão, vocês vão ler com atenção e responder as questões. Aí, na casa de Fábio, há 8 janelas como esta. Quantas placas de vidro há em todas as janelas juntas? Se você tem 8 janelas, você vai multiplicar as 8 janelas vezes o número de placa que tem em cada uma. Então, temos 6 placas de vidro, então são 8 janelas vezes 6 placas de vidro, né? Então, isso dá um resultado de 48 placas de vidro no total. Essa outra aqui, é uma tábua, tá? Ela ficou presa aí na parede. Quantos parafusos são necessários para prender 8 tábuas como estas? Você vai contar quantos parafusos nós temos aqui em cada tábua, que são 4. E quantas tábuas são? São 8. Então, 8 vezes 4, 32. Quinta questão, você já sabe. O resultado de uma multiplicação é chamado de produto, né? E os números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. Então, sabendo disso, vocês vão completar aqui, né? A letra A e letra B. Então, letra A diz que em 2 vezes 8 é igual a 16. Os fatores são 2 e 8, que são os números que estão aí sendo multiplicados, né? São os que estão sendo multiplicados. E o produto é o resultado. Então, o produto é 16. Letra B. É um desafio. Se os fatores são 8 e 100, então o produto é quanto? Se os fatores são 8 e 100, você terá que fazer a continha de 8 vezes 100, porque nós temos uma multiplicação, não é isso? Não são os números que estão sendo multiplicados, que são os fatores. Então, 8 vezes 100 é igual a 800. Então, o produto dessa multiplicação é 800. Certo? Então, vamos lá. Aqui vocês vão observar a disposição dos paraquedistas, aqui nessa foto, né? E vocês vão dizer quantos paraquedistas participam dessa formação. Então, vocês vão perceber aqui, ó. Se você não quiser contar, você vai fazer o quê? Vai pegar e contar essa linha, quantos tem aqui, e nessa outra linha, quantos tem aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, serão 8 vezes 8. Se você multiplicar esta linha, o número que tem nessa linha, vezes o número que tem aqui nessa coluna, você vai saber a quantidade certinha de paraquedistas. Então, seria 8 vezes 8, dá 64. Vamos para a página aí 135.
Vamos para a tabuada do 9 de multiplicação. Então, vamos observar as cartelas aí de botões, tá? Vamos ver aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartelinhas, né? Então, há 9 cartelas e 3 botões em cada cartela. Então, nós temos 9 cartelinhas, né? E em cada cartela há quantos botões? Nós temos 9 cartelas com 3 botões em cada uma dessas cartelas. Como é que eu vou saber o número total de botões, né, que nós vamos ter? A gente pega, multiplica o número de cartelinhas que tem vezes o número de botões que tem em cada cartela. Então, nós temos 9 cartelas vezes 3 botões, que é o número de botões que tem cada uma. Isso me dá um resultado de 27 botões no total. Na segunda questão, vamos lá. Em um jogo de perguntas e respostas, a Renata fez marquinhas para cada ponto que ela ganhou. Vamos ver aqui os pontos da Renata. A gente tem, ó, cada marquinha, cada risquinho desse, não é cada quadradinho, certo? Então, vocês observam, nós temos, ó, em cada quadradinho tem 1, 2, 3, 4, 5 marquinhas em cada quadradinho desse. Então, quantos pontos a Renata anotou? Você pode contar, mas você pode também fazer a multiplicação, tá? Então, como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que saber quantos tem em um desses aqui. Eu já contei, a gente sabe que tem 5. E você vai multiplicar vezes o tanto de quadradinhos que tem. Tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 quadradinhos. E em cada quadradinho tem 5. Então, 9 vezes 5 é igual ao total de pontos que a Renata fez, que é 45, tá? Terceira questão. Você vai completar a tabuada do 9 agora, lembrando o que você já viu. Por exemplo, você já viu que 2 vezes 9 é 18. Então, 9 vezes 2 é 18 também, porque você só trocou de lugar o 2 e o 9, mas o resultado permanecerá o mesmo, certo? Então, vocês vão completar aqui a tabuada do 9, dos 9 vezes 0 até chegar no 9 vezes 11. Na quarta questão, diz assim: o Danilo tem 3 notas de 10 reais, tem mais 9 notinhas de 2 e tem 6 moedinhas de 1 real. Vocês podem estar usando o dinheirinho que vocês recortaram do meu bloquinho, né? Então, qual é a quantidade total que ele tem? Você vai ter que somar. Você tem 3 notas de 10 reais. Quanto dá 3 notas de 10? Vai ser 3 vezes 10, que é igual a 30. E quanto dá 9 notinhas de 2 reais? Vai ser 9 vezes 2, dá 18. E quanto dá 6 moedinhas de 1 real? Vai ser 6 vezes 1, que é igual a 6. Aí é só você somar, você fazer a adição do 30 mais 18 mais 6. Como é que eu faço essa continha, chinês? Você coloca o 30, o 18 embaixo do 30 e o 6 embaixo do 0, do 8, aqui, ó. Aí você passa a barrinha e coloca o sinal de mais. Como é que eu vou fazer agora? Ah, você vai somar 0 mais 8, 8. 8 mais 6, 14. Você coloca o número 4 aqui e leva o número 1 bem aqui para cima do 3. Aí, eu vou somar 3 mais esse 1 aqui.
deu 4, mas eu não posso esquecer que eu tenho um em cima do 3 que eu tenho que somar ele também. Então, 3 mais 1, 4, e o 1 que está aqui em cima, 5. Olha aí, você encontrou o resultado. Então, a quantia total que o Danilo tem são R$ 54, ou você pode colocar dessa forma também. R, o cifrão, e 54, ou escrever R$ 54, certo? Então, nós ficamos por aqui, a nossa aulinha de hoje, tá? E até a próxima aula, certo? Fiquem com Deus e um ótimo dia.